Bom dia, hoje vamos tratar do tema de interface de homem e máquina. Vamos trabalhar em cima da temática engenharia de software e o design de interface. É muito importante que a engenharia de software e o design de interface trabalhem em conjunto em prol do desenvolvimento, né, de todo o conjunto da informação. Em continuação aqui com o meu amigo Luciano, gostaria de compartilhar aqui sobre a importância em se planejar e estudar interface. É importante ressaltar que quando o conceito de interface surgiu, ele era compreendido como uma junção do hardware e do software, através dos quais o ser humano podia se comunicar. Hoje o conceito de interface evoluiu e incluem-se também aspectos relativos ao processamento perceptual, motor, visomotor e cognitivo do usuário. Esse é um conceito de Neto Oliveira, de 2004. Então hoje esse conceito da interface é muito importante, evoluiu bastante com o passar do tempo, e nós vamos ver alguns exemplos aqui no nosso estudo. Partindo desse novo perfil de usuário, os desenvolvedores começaram a pensar além das linhas de código do programa, havendo uma preocupação com a junção dos elementos disponíveis, hardware e software, para agregar mais valor às atividades a serem desempenhadas pelo usuário. Então começou-se a perceber uma necessidade de satisfazer o usuário, né? De não se ficar somente em códigos, em linhas de código, e sim de ter uma interação maior, mais fácil e mais prática com o usuário. Conforme ilustrado na figura que nós vamos mostrar a seguir, a partir dessa preocupação houve a necessidade de se planejar antes de desenvolver, ou seja, utilizar os melhores recursos tecnológicos com a análise dos diferentes perfis de usuários para criar um design favorável para a realização das atividades propostas. Então, houve essa necessidade com o passar do tempo. A gente vai ver aqui nos slides a seguir que antigamente era muito mais difícil se comunicar, homem e máquina, necessitava-se de um conhecimento muito amplo de códigos, de nomenclaturas, que dificultavam muito essa interação. Então, como a gente vê nessa figura aí, a gente tem o hardware, o software e profissionais capacitados. Isso em conjunto, mais planejamento, que são o design apropriado, perfil dos usuários e os recursos tecnológicos disponíveis. Então, como resultado disso, nós temos a interface favorável e utilização por parte do usuário. Então, todos trabalhando em conjunto, nós temos um resultado satisfatório para o usuário. Aqui agora nós vamos falar um pouco sobre a geração e tipos de interface. Então nós temos a primeira geração, como na figura aí, os primeiros Apples aí criados, então essa primeira geração baseada em comandos escritos pelo próprio usuário. A comunicação é puramente textual e é feita via comandos, permite expressar instruções diretamente ao computador através de teclas funcionais, comandos abreviados ou de palavras inteiras. Então, essa primeira geração, apesar de ter sido um marco na história, era muito difícil de se usar. Necessitava-se muito treinamento, de muitos cursos, para a pessoa poder conseguir lidar com a tecnologia. Na época era um salto muito grande.
né, na história, foi inovador, foi algo maravilhoso para o ser humano, mas foi só o início. Hoje, se a gente olhar para trás, é algo ultrapassado, é algo que não tem nenhuma interação, né? A interação é mínima do homem com o computador. Então, só da gente olhar, a gente já vê o desenvolvimento, né? O que a gente vive hoje é muito diferente. A segunda geração já teve uma evolução, né, significativa. Então, primeiro item, menu simples. Uma lista de opções é apresentada ao usuário e a decisão apropriada é selecionada via algum comando digitado. Pode ser apenas com texto ou ter um componente gráfico. Então já se começou a tratar de menus, já começou a eliminar alguns códigos, né, facilitando a vida do usuário. Isso já foi uma grande evolução. A terceira geração, orientada por janelas, aí foi onde entrou o Windows, né, interface apontada e apanhar, apontar e apanhar, né, através do mouse, né, os ícones a gente já conseguia ter uma interação mais fácil, mais prática com o computador, conhecida como interface WIMP, né, Windows Ícones Menus e Point Devices, mais a manipulação direta, default da maioria das interfaces das plataformas modernas, widgets, elementos de interface WIMP, botões, barras de ferramenta, paletas, caixa de diálogo. Então, aí foi uma revolução, né? A partir do Windows, já foi uma revolução em relação à interação do homem com o computador. Já se podia, com mais facilidade, ter acesso aos conteúdos, com mais rapidez, mais agilidade. Por fim, a quarta geração, point and click, hipertexto, multitarefas. Essa geração corrente, soma aos atributos das interfaces da terceira geração as técnicas de hipertexto e multitarefas. Principais componentes: palavras realçadas, mapas, botões e ícones. Então aí já foi um salto também, né? Hoje nós temos também o touchscreen, né, que é algo diferenciado, mais prático. São facilidades, né, na interface que cooperam, né, para uma utilização mais prática e mais fácil, né, do usuário. Usabilidade, vamos ver o conceito dessa palavra, é a facilidade de uso de uma interface. Quanto mais elevado for a facilidade de uso, tanto melhor, permitindo assim diminuir os tempos de aprendizagem associados a essa interface. Então, a usabilidade é exatamente isso. Quanto mais fácil for, né, para o usuário chegar no resultado final, isso é a usabilidade. Então isso é muito importante, é um conceito muito importante, né, nessa parte de interface, porque cada dia mais vê-se a necessidade de aumentar a usabilidade, de forma que o usuário tem mais facilidade, tem mais resultado nas suas pesquisas, né? Definindo acessibilidade. Acessibilidade é permitir que as pessoas possam utilizar o seu sistema sem se preocupar com a dificuldade que elas possuem. Isso é uma outra característica também, né? Acessibilidade. Então, de forma mais fácil,
A computação ela tem que ser acessível a todos, independente, né, das características individuais de cada um, das deficiências de cada um. Então isso é uma preocupação também a ser levada a sério por todos que trabalham, né, nessa área. Conclusão, nós concluímos então que a ligação da evolução tecnológica com a vida do ser humano fica explícita a necessidade de elaboração de interfaces simples e de fácil utilização. Fácil e necessário para que haja uma interação favorável do homem com o computador. É necessário um planejamento acerca do desenvolvimento das interfaces presentes nas aplicações. Então é muito importante que se preocupe com essa temática. Há alguns anos havia uma preocupação acerca da adaptação do ser humano às diferentes máquinas e aplicações, e atualmente temos nos deparado com a preocupação inversa. Da máquina também deve se adequar às necessidades e aptidões do ser humano. Então isso é um relacionamento, homem e máquina, um se adaptando ao outro de forma que o resultado final seja satisfatório. Tá? Espero ter contribuído. Tá? Eu e meu colega Luciano estamos à disposição. Muito obrigado. Forte abraço a todos.